A morte de Dona Margarida trouxe sentimentos conflitantes para Amanda. Era difícil aceitar que sua avó, uma mulher forte e devota, havia partido. Após o enterro, ela foi surpreendida ao descobrir que herdara a antiga casa da família. Apesar do estado de abandono, a casa tinha memórias em cada canto. Na primeira semana, Amanda começou uma limpeza geral. O sótão, porém, era uma zona esquecida, repleta de poeira e caixas empilhadas. Ao vasculhar entre móveis velhos e livros mofados, seus olhos pousaram em algo curioso: um quadro grande, parcialmente encoberto por um pano. Amanda retirou o pano e ficou boquiaberta. A mulher no retrato parecia familiar, mas não se lembrava de tê-la visto antes. O olhar profundo, o cabelo castanho ondulado e o rosto carregavam uma semelhança perturbadora consigo mesma. Virando o quadro, Amanda notou a mensagem escrita à mão. Para minha filha, com todo o meu amor. Nunca deixe que o medo apague a luz da sua fé. O coração dela disparou. Filha? Era impossível. Ela nunca ouvirá sua avó mencionar outra filha além de sua mãe. Quem era aquela mulher? Por que sua avó guardara esse retrato no sótão? Quando Amanda tentou conversar com sua mãe sobre o achado, a resposta foi fria e evasiva. Isso não é importante, Amanda. Sua avó tinha muitos segredos, mas o que passou, passou. A recusa da mãe só aumentou sua curiosidade. Até o tio-avô Felipe, geralmente tagarela, pareceu desconfortável quando ela mencionou o retrato. Às vezes, o passado deve permanecer enterrado, minha filha. Não traga sombras para os nossos dias. Mas Amanda não conseguiu tirar a mensagem da cabeça. Quem era a mulher no quadro? Por que sua avó deixou aquela mensagem, como se esperasse que alguém a descobrisse? A tensão aumentou quando, naquela noite, Amanda ouviu passos leves vindo do sótão. Armando-se de coragem e uma lanterna, ela subiu para verificar, mas encontrou tudo em silêncio. Porém, o quadro havia mudado de lugar, estava encostado em outra parede, como se alguém o tivesse movido. Isso não pode ser coincidência, pensou. Determinada, Amanda decidiu seguir as pistas, mesmo que tivesse que enfrentar os segredos mais obscuros de sua própria família. A descoberta do retrato continuava a ocupar os pensamentos de Amanda. Na manhã seguinte, decidida a explorar mais o sótão, ela voltou ao espaço empoeirado. Após horas revirando caixas e pilhas de objetos antigos, algo chamou sua atenção: um pequeno baú, desgastado pelo tempo, com uma fechadura enferrujada. O baú parecia ter sido cuidadosamente escondido entre os escombros. Amanda tentou abrir a tampa, mas a fechadura estava firme. Com o coração acelerado, levou o objeto para o térreo. A curiosidade queimava, e ela rapidamente chamou um chaveiro local. Parece bem antigo, disse o homem, examinando o baú. Com alguns movimentos habilidosos, ele abriu a fechadura. Aqui está. Boa sorte, moça. Assim que a tampa foi aberta, um cheiro de papel envelhecido escapou. Dentro, Amanda encontrou uma pilha de cartas, amarradas com uma fita desbotada. Algumas estavam desgastadas, mas os escritos ainda eram legíveis. O nome Ana Clara estava rabiscado na maioria delas. Amanda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquela era a irmã de sua avó que ninguém mencionava. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. As palavras das cartas eram carregadas de emoção. Querida mãe, sinto tanta saudade de casa. Meu coração pesa pelo silêncio que recebo de vocês. Sei que meu erro trouxe vergonha à família, mas nunca foi minha intenção desonrá-los. Tudo o que fiz foi por amor. Ana Clara descrevia como havia se apaixonado por um homem que a família não aceitava. Pelas entrelinhas, Amanda percebeu que o relacionamento fora motivo de sua separação forçada. Mas havia algo mais sombrio. Ana Clara mencionava pressões para desistir do bebê que esperava. Rejeitada pelo mundo, encontrei consolo nas promessas de Deus. Mateus 5:4 tem sido minha fortaleza. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mesmo no exílio, acredito que a verdade sempre prevalecerá. Cada carta terminava com versículos que demonstravam a fé inabalável de Ana Clara. Apesar da dor,
Ela acreditava que Deus estava ao seu lado, guiando seus passos. Conforme Amanda lia, lágrimas surgiam em seus olhos. Sentia uma conexão inexplicável com aquela mulher, cuja vida fora marcada pela rejeição, mas também pela força espiritual. No fundo do baú, encontrou algo mais, um pedaço de tecido dobrado com cuidado. Ao abri-lo, revelou um pequeno chaveiro em formato de cruz, com uma inscrição gravada. A verdade vos libertará, João 8h32. O peso da descoberta era imenso. Amanda sabia que aquelas cartas eram apenas o início de uma história mais profunda, repleta de dor, amor e fé. Algo dentro dela dizia que Ana Clara queria que a verdade viesse à tona. Naquela noite, porém, Amanda sentiu que não estava sozinha na casa. O vento soprou forte, fazendo as janelas tremerem. Um sussurro suave parecia ecoar pelo sótão, como se a voz de Ana Clara estivesse ali, pedindo para ser ouvida. Com um misto de medo e determinação, Amanda decidiu continuar sua busca. O passado de Ana Clara não ficaria enterrado. A leitura das cartas de Ana Clara foi um golpe emocional para Amanda, mas ao mesmo tempo, sentiu-se atraída por aquele mistério. Havia algo inacabado, como se a história estivesse pedindo para ser desvendada. Ao vasculhar novamente o baú, ela encontrou algo inesperado, um pedaço de papel dobrado, que parecia ter sido colocado às pressas ali. Ao abri-lo, viu que era um mapa rudimentar, desenhado à mão, indicando uma área nos arredores da propriedade da família. No canto inferior, em letras pequenas, estava escrito: "A verdade vos libertará." Curiosa, Amanda decidiu seguir as indicações do mapa no dia seguinte. A caminhada levou a um campo tranquilo, cercado por árvores antigas. O local parecia comum, mas algo na atmosfera a fazia sentir-se inquieta. No ponto marcado no mapa, encontrou o chão um pouco afundado, como se alguém tivesse mexido ali há muito tempo. Armada com uma pá que trouxera de casa, começou a cavar. O trabalho era exaustivo, mas a adrenalina a mantinha firme. Após algum tempo, o som metálico de algo sendo atingido ecoou. Ela removeu a terra ao redor e encontrou um pequeno recipiente metálico. Dentro dele, havia um medalhão. O objeto era simples, mas carregava uma energia quase palpável. Gravada na parte de trás, estava a frase: "A verdade vos libertará", João 8h32. Amanda sentiu um arrepio ao tocar o medalhão. Quem o havia enterrado? Por quê? De volta a casa, decidiu mostrar o medalhão ao tio-avô Felipe, na esperança de obter respostas. Ao vê-lo, Felipe empalideceu. Era como se tivesse visto um fantasma. "Onde encontrou isso?" ele perguntou, com a voz trêmula. Quando Amanda explicou, Felipe suspirou profundamente, como se carregasse um peso insuportável. Isso pertenceu a Ana Clara. Ela o usava sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse medalhão foi um presente do pai dela, seu bisavô, antes de tudo desmoronar. Felipe hesitou, mas então começou a contar a história que Amanda tanto queria ouvir. Ana Clara era uma jovem cheia de vida, mas cometeu o erro, como nossa família dizia, de se apaixonar por alguém que não era aceito por nossos pais. Quando ficou grávida, a vergonha da família falou mais alto. Ela foi deserdada e expulsa de casa. Nunca mais a vimos, e ninguém teve coragem de falar sobre isso. Felipe olhou nos olhos de Amanda, seu semblante tomado pelo arrependimento. Eu era apenas um rapaz na época, mas me lembro de ouvir os gritos dela, implorando para ficar. Fiz o que pude para ajudar, mas fui silenciado como todos os outros. Amanda sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como a família poderia ter escondido algo tão terrível? Por que ninguém tentou trazê-la de volta? Por que guardaram esse segredo por tanto tempo? Amanda perguntou, com lágrimas nos olhos. Felipe segurou as mãos dela e respondeu, com um olhar pesado. Porque o orgulho falou mais alto. E depois, era mais fácil esquecer do que lidar com a culpa. Mas talvez seja a hora de trazer a verdade à luz. Ainda assim, ele implorou. Amanda, deixe o passado para trás. Algumas histórias não precisam ser desenterradas. Mas Amanda sabia que não conseguiria parar.
O medalhão era mais do que uma peça de joalheria, era um símbolo de uma vida esquecida, uma verdade que precisava ser revelada. Determinada, ela prometeu a si mesma que descobriria tudo sobre Ana Clara, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas do passado e as sombras que sua família preferia esconder. A conversa com o tio-avô Felipe deixou Amanda ainda mais determinada. No fundo, sentia que Ana Clara queria que sua história fosse contada. A frase no medalhão, os mapas e as cartas pareciam formar um quebra-cabeça que ela precisava montar. Enquanto reorganizava os objetos do baú, encontrou algo que havia passado despercebido, um pequeno envelope amarelado, com o selo da igreja local. Dentro havia uma certidão de batismo em nome de Miguel, com a data registrada poucos meses antes de Ana Clara desaparecer. Amanda ficou em choque. Ana Clara teve um filho? Essa revelação adicionava outra camada de mistério à história. Quem era Miguel? O que aconteceu com ele? No dia seguinte, Amanda foi até a igreja local. O pastor Samuel, um homem de meia idade com uma postura serena, ouviu atentamente enquanto ela explicava o que havia descoberto. Ele parecia surpreso, mas não indiferente. Ana Clara, ele disse, pensativo. Ouvi meu pai, que também era pastor aqui, mencionar o nome dela algumas vezes. Ele dizia que era uma mulher de fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas o que você está dizendo sobre um filho? Isso nunca foi comentado. Ele levou Amanda aos arquivos da igreja, onde encontraram mais registros que confirmavam o batismo de Miguel. Ao lado da data, uma observação manuscrita chamava a atenção. Partiram ao amanhecer. Que Deus os proteja. Amanda sentiu um arrepio. O pastor Samuel olhou para ela com um semblante sério. Parece que Ana Clara deixou esta cidade às pressas, mas não sozinha. Há muitas perguntas sem resposta, Amanda. E talvez você esteja sendo guiada para encontrá-las. Aquelas palavras ressoaram profundamente. Nos dias que se seguiram, Amanda começou a sentir uma conexão inexplicável com Ana Clara. À noite, em seus sonhos, via imagens de uma mulher caminhando por uma estrada deserta, segurando um bebê nos braços. Esses sonhos a deixavam com o coração acelerado, mas também lhe traziam uma estranha sensação de paz. Decidida a continuar a busca, Amanda intensificou suas orações. Pedia clareza e força para enfrentar o que viesse. Em um dos cultos da igreja, ela compartilhou sua angústia com o pastor e outros membros. Um versículo lido naquela noite marcou seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ana Clara estava certa em confiar na fé dela. Amanda refletiu em voz alta, enquanto segurava o medalhão em suas mãos. Talvez seja isso que está me guiando agora. Pouco depois, o pastor trouxe uma pista surpreendente. Ele encontrou registros antigos de uma casa de acolhimento em uma cidade próxima que recebia mães solteiras. Uma das entradas mencionava uma mulher que batia com a descrição de Ana Clara, embora usasse outro nome. Pode ser um caminho a seguir, Amanda, mas devo alertá-la, há segredos que podem trazer mais dor do que alívio. Você está pronta para isso? Perguntou o pastor. Amanda respondeu sem hesitar. Se Ana Clara teve a coragem de enfrentar tudo isso, a mínima coisa que posso fazer é descobrir a verdade. A busca por Miguel estava apenas começando, e Amanda sentia que cada passo era guiado por algo maior, uma força que conectava o passado ao presente. Após dias de pistas desconexas e muita oração, Amanda finalmente encontrou um fio condutor que a levou até uma pequena cidade próxima. Lá, vivia Gabriel, um homem de semblante sereno que parecia carregar em si uma sabedoria tranquila. Ela o encontrou em um domingo ensolarado, após o culto da igreja local. Gabriel, que ajudava a organizar os bancos do templo, recebeu Amanda com um sorriso educado, mas cauteloso. Quando ela mencionou o nome de Ana Clara, seus olhos se arregalaram. Minha avó? Você tem certeza? Ele perguntou, surpreso. Amanda explicou tudo, as cartas, o medalhão, e o que descobriu sobre o filho de Ana Clara, Miguel. Gabriel ouviu atentamente, sua expressão oscilando entre curiosidade e emoção. Minha mãe, Elisa, falava pouco sobre o passado, começou ele, com a voz suave.
Mas havia momentos em que ela contava histórias que pareciam cercadas por dor e esperança ao mesmo tempo. Ela dizia que a família dela a rejeitou por algo que ela não podia controlar, mas que a fé foi o que a sustentou. Gabriel convidou Amanda para sua casa, onde revelou algo que fez seu coração disparar, um antigo diário de Ana Clara, guardado como uma relíquia de família. Minha mãe dizia que isso era tudo que restou da avó. Nunca entendi por que ela o lia com tanta frequência, mas agora vejo que talvez Ana Clara estivesse esperando que um dia a verdade viesse à tona. Enquanto Amanda folheava o diário, lágrimas surgiram em seus olhos. As palavras de Ana Clara eram como um sopro de vida vindo do passado. Mesmo longe de tudo que conheci, mantenho a esperança de que um dia o perdão prevalecerá. Que meus descendentes saibam que, acima de tudo, o amor e a fé nos unem, mesmo quando o mundo nos separa. Outra passagem trouxe um peso ainda maior. Deus é minha fortaleza. Sei que não verei a reconciliação com meus próprios olhos, mas acredito que, no tempo dele, a verdade libertará minha família. João 8h32. Amanda sentiu um arrepio. O medalhão, as cartas, o diário. Tudo parecia conectado por algo maior, como se Ana Clara tivesse plantado sementes para aquele momento. Você precisa visitar a antiga casa de minha avó, Amanda sugeriu. Acho que será um marco importante para todos nós. Gabriel concordou, mesmo com receio. Quando chegaram à casa de Dona Margarida, a presença de Gabriel causou um misto de choque e emoção entre os familiares. Sua mãe, Elisa, havia desaparecido do mapa da família por décadas, e muitos acreditavam que a história de Ana Clara seria para sempre um tabu. Na sala de estar, Gabriel abriu o diário e leu trechos em voz alta, emocionando a todos. Mesmo na solidão, acreditei que Deus estava comigo. Minha oração é que, um dia, aqueles que amo se lembrem que o perdão é a maior força que podemos ter. Não carreguem mágoas, isso destrói mais do que qualquer erro do passado. O peso do passado finalmente foi confrontado. As lágrimas que escorriam pelos rostos dos familiares não eram apenas de tristeza, mas de libertação. Felipe, o tio-avô, foi o primeiro a romper o silêncio. Ana Clara estava certa. Devíamos ter escolhido o perdão em vez do orgulho. Amanda sentiu o coração leve. A história que parecia enterrada estava agora curando feridas de gerações. E pela primeira vez, aquela casa parecia cheia de paz. Deus nos uniu por meio de Ana Clara, disse Gabriel. Sua fé é um legado que continuará conosco. E assim, a família começou a reconstruir os laços perdidos, guiados pela fé e pela verdade que finalmente veio à luz. A chegada de Gabriel trouxe não apenas respostas, mas também um sopro de renovação para uma família marcada por décadas de silêncio e mágoa. Sua presença parecia ser o elo que faltava para unir os fragmentos de um passado doloroso e trazer à tona a necessidade de reconciliação. Nos dias que se seguiram, Amanda tomou a iniciativa de reunir os familiares na antiga casa de Dona Margarida. Era hora de enfrentar as feridas abertas e buscar um novo começo. As conversas foram intensas, mas cada lágrima derramada carregava um peso que finalmente estava sendo aliviado. O ponto culminante aconteceu quando Amanda propôs algo especial, um culto de agradecimento e cura. O pastor Samuel, que acompanhou a jornada de Amanda desde o início, aceitou o convite com alegria. Naquela noite, a sala principal da casa foi transformada em um espaço de comunhão. Velas iluminavam suavemente o ambiente, e o medalhão de Ana Clara repousava sobre uma mesa ao lado de uma Bíblia aberta em João 8h32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O culto começou com cânticos, enchendo a casa com uma atmosfera de paz. O pastor Samuel pregou sobre perdão e redenção, usando como base o versículo de Lucas 6h37. Perdoai, e sereis perdoados. Ele enfatizou a importância de deixar o orgulho e a mágoa para trás. O perdão não é apenas para aqueles que erraram, mas para nós mesmos, para que possamos ser livres do peso do rancor. Ana Clara sabia disso e deixou um legado de fé para guiar esta família até este momento. Quando o pastor pediu que os membros da família orassem juntos, algo extraordinário aconteceu. Cada pessoa começou a compartilhar suas dores, arrependimentos e esperanças, muitas vezes pela primeira vez. Felipe,
com a voz embargada, pediu perdão à memória de Ana Clara e a todos os presentes. Carreguei o peso da culpa por muitos anos, mas hoje entendo que a reconciliação só é possível quando a verdade é revelada. Gabriel, emocionado, compartilhou como, mesmo sem conhecer diretamente sua avó, sempre sentiu que sua fé era parte de sua própria jornada. O que ela plantou em mim, mesmo à distância, me trouxe até aqui. Ao final do culto, Amanda tomou a última decisão simbólica, pegou o retrato de Ana Clara, o mesmo que encontrara no sótão, e pendurou-o na sala principal. O lugar escolhido não foi apenas estratégico, mas profundamente significativo. Agora, Ana Clara não era mais uma memória escondida, mas o centro da história que uniu aquela família. Enquanto olhavam para o retrato, Amanda disse: "Que este seja um lembrete de que a fé e a verdade são mais fortes que qualquer erro ou julgamento." As palavras ecoaram como um pacto entre todos. Ali, naquele momento, uma nova fase começava. A casa, antes marcada por segredos, agora era um lar de união e esperança. Amanda sentiu no coração que Ana Clara, onde quer que estivesse, sorria com orgulho e paz. E assim, o legado de Ana Clara continuou, não apenas na memória de sua família, mas no amor, no perdão e na fé que transformaram aquela história de dor em uma jornada de redenção. A história de Ana Clara nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a verdade têm o poder de nos libertar. Muitas vezes, carregamos o peso do passado, as dores do perdão não dado e os erros que cometemos ou que nos foram feitos. Mas a verdadeira cura começa quando decidimos abrir nosso coração, enfrentar a verdade e perdoar, a nós mesmos e aos outros. Ana Clara sabia disso, e seu legado de fé, amor e esperança atravessou gerações, tocando aqueles dispostos a ouvir e aprender. Ao enfrentarmos o passado com coragem, descobrimos que o perdão não é um ato de fraqueza, mas de libertação. Ele não apaga o que aconteceu, mas nos permite seguir em frente, mais fortes e mais unidos. Que tal refletir sobre o perdão em sua própria vida? Existe alguém a quem você precisa perdoar? Ou talvez alguém de quem você precise pedir perdão? Agora, se você se emocionou com essa história e acredita que a verdade e a fé podem transformar vidas, inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo, pois queremos saber de onde você nos acompanha e fazer essa jornada juntos.